que o poderoso Bayern de Munique precisa para voltar ao topo da Europa? E com o retorno da Bundesliga muito próximo, será que o time alemão tem elenco para retomar a hegemonia dos últimos anos e levar o campeonato alemão e a Champions League? Olá, sejam bem-vindos ao OneFootball Brasil, eu sou o Bob e essa é a escalação ideal para o Bayern de Munique na temporada 21-22. Mas antes de falar do Bayern, eu tenho um recado importante para vocês, hein? Se liga aí. O OneFootball transmite pelo aplicativo, em parceria com a VBet, todos os jogos da Bundesliga ao vivo e de graça. Então, se você ainda não tem o app instalado, quer saber como assistir aos jogos, é só baixar aqui no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado aqui no vídeo. Nessa sexta-feira já tem jogão, estreia do Bayern contra o Borussia Mönchengladbach, às 3h30 da tarde, no horário do Brasil. Então já baixa o aplicativo, não perde tempo, coloca lá a Bundesliga como campeonato favorito e fica ligado em tudo sobre o campeonato alemão. Apesar da estreia do Bayern já nessa sexta-feira, a janela de transferências na Europa, que abriu no começo de julho, continua em aberto até o fim de agosto. E o Bayern se movimentou pouco até então. O Bayern confirmou ainda no fim da temporada passada a contratação do técnico Julian Nagelsmann para substituir o Hans Flick, ele que vem do Red Bull Leipzig depois de boas temporadas. E antes da gente falar dos 11 iniciais do Bayern, a gente tem muita coisa para falar do técnico. A construção do Bayern para essa temporada vai passar muito pelas mãos dele, até porque essa pode ser considerada a principal contratação aí do Bayern. Teve que desembolsar 30 milhões pelo Nagelsmann, essa que é a maior transferência de um treinador na história do futebol. Quem fica em segundo lugar é o André Villas-Boas, que saiu do Porto para o Chelsea em 2011 pela metade do valor, 15 milhões de euros. A base do time do Bayern, multicampeão alemão e campeão da Champions League há 2 temporadas, é a mesma, mas tem um sinal de alerta aí, o time precisa ser rejuvenescido. E é com essa missão que o Julian Nagelsmann chega na Baviera, ele que tem 33 anos e o título de treinador mais jovem da história da Bundesliga, quando estreou pelo Hoffenheim só com 28 anos. Na temporada passada ele foi o treinador mais jovem da Champions League e responsável por um Leipzig que brigou pela ponta contra o Bayern de Munique até o final. O Bayern vai lá, contrata o Nagelsmann, repete um modus operandi das suas negociações, enfraquece um rival direto e se fortalece para mais uma disputa de Bundesliga. E uma curiosidade é que apesar dos valores astronômicos envolvidos tanto na negociação quanto no próprio salário do Julian Nagelsmann, ele nunca ganhou um título como treinador. Então a gente vai escalar aqui os 11 titulares para o Bayern de Munique para tentar ajudar ele a trazer um caneco. No gol, uma das maiores unanimidades do futebol mundial, porque Manuel Neuer ainda é, para muitos, o melhor goleiro em atividade no futebol. Ele que ganhou um concorrente à altura para o posto aí recentemente, porque o Donnarumma vem jogando muito, fez uma excelente Euro pela Itália e acabou de ser contratado pelo PSG, que está montando um time galáctico, um time forte candidato a ganhar a Champions League. Ainda assim não tem muito o que discutir sobre o goleiro titular do Bayern, o time está muito bem servido e o Neuer seria titular em qualquer clube do mundo. Ainda assim, o clube também precisa de uma certa renovação, mesmo numa posição que tem um titular absoluto. O Neuer já tem 35 anos e um dos nomes especulados já há um bom tempo no Bayern é o do alemão Ter Stegen, substituto natural do Neuer na seleção alemã e que há algum tempo vem sendo ventilado no Bayern, mas parece que ainda não é uma prioridade para essa temporada. Uma das prioridades é a lateral direita, onde o Bayern conta hoje com 2 franceses disponíveis para a posição. O primeiro deles é o Pavard, que foi o principal jogador titular na temporada passada na maioria dos jogos, e o Bonassar, outro francês, esse mais jovem que chegou do Marseille no início da temporada 2021, mas que ainda permanece apenas como opção. Desde a chegada do Nagelsmann e da abertura da janela, o Bayern deixou claro que precisa de alguém para a posição, e um dos nomes especulados foi o do Danilo, brasileiro que joga pela Juventus e que teria sido um pedido do técnico alemão. Uma outra possibilidade tem a ver com os problemas financeiros do Barcelona, que mesmo depois de liberar o Messi, ainda precisa perder outros jogadores para ter um alívio na folha salarial. O Bayern chegou a especular o nome dos 3 laterais do time da Catalunha, o Serginho Roberto, o Emerson Royal e o Serginho Dest, mas esse último é o que desperta mais interesse. O Bayern inclusive lutou por ele na janela de transferências passada, quando ele acabou indo para o Barcelona. A chegada do Dest, que nasceu na Holanda e joga pela seleção dos Estados Unidos, significaria também uma mudança de perfil e de característica. Ele é um jogador ofensivo que se dá melhor como ala e com menos obrigações defensivas, o que teria sido inclusive um pedido do técnico Julian Nagelsmann. Por enquanto o titular é o Pavard mesmo, mas muito mais por falta de nomes melhores.
francês não está à altura da posição num Bayern que teve, numa história recente, laterais como Philipp Lahm e Joshua Kimmich, né, jogando por ali. No miolo de zaga, a maior preocupação do Bayern está ligada à perda de dois nomes importantes, Boateng e Alaba. O Boateng já vinha sofrendo com um declínio físico nos últimos anos, teve o contrato encerrado e não renovou com o clube alemão, assim como o Alaba, mas essa foi uma perda um pouco mais impactante. O jogador de 29 anos também ficou sem contrato, não renovou e foi parar no Real Madrid. Essa transferência do Alaba, mesmo tendo sido de graça do Bayern para o Real, é uma das transferências mais valiosas da história. Você quer entender direitinho isso? O Real não teve que pagar nada pelo Alaba, mas o valor de mercado dele gira em torno dos 55 milhões de euros. Ou seja, o Real não pagou nada, mas por um jogador que vale quase 60 milhões de euros. É uma grande perda, principalmente porque é um jogador que atua em várias posições, o que pode inclusive ter sido um dos motivos para ele deixar a Alemanha em direção a Madrid. O Alaba disse recentemente que gostaria de jogar mais pelo meio-campo do que pela defesa ou pela lateral. Mas falando de quem fica, o Bayern tem por ali para brigar pela posição o francês Lucas Hernandez, o alemão Niklas Süle e o francês recém-chegado Bayo Upamecano. O Hernandez e o Süle são zagueiros jovens, fortes e seguros. O Hernandez inclusive jogou muito mais pela lateral do que como zagueiro, mas acaba sendo uma das principais opções por ali num elenco do Bayern que no momento é bem enxuto. Mas o principal zagueiro do Bayern tem tudo para ser o francês que chegou junto com Julian Nagelsmann vindo do Red Bull Leipzig. O Upamecano é muito jovem, mas foi um dos principais destaques da Bundesliga na temporada passada, chega com moral e tem tudo para assumir a titularidade no Bayern. A gente fecha a zaga com uma dupla francesa, vamos de Upamecano e Lucas Hernandez. E sem Alaba, a lateral esquerda é responsabilidade de uma das maiores promessas do mundo para a posição, o Alphonso Davies. O canadense, que ainda tem 20 anos, foi um dos destaques do título do Bayern na Champions na temporada 19-20, mas oscilou muito na temporada passada, o que é normal, né, para um jogador tão jovem. Mas esse é o momento do moleque assumir a responsa, estourar, crescer junto com o Bayern na lateral esquerda, mesmo sabendo que uma das contratações do clube para a temporada foi justamente para essa posição, o Omar Richards, que veio do Reading da Inglaterra, mas que deve ser mesmo só para compor o elenco, não deve brigar com o Davies pela titularidade. Passamos para o meio-campo e aqui o Bayern sabe que precisa contratar. O problema não é o time titular, mas o elenco. Precisa de opções para ter na reserva, precisa de opções para a temporada que exige muito. O Bayern tem no meio-campo a principal prioridade, até mais do que a lateral direita. Kimmich é o craque desse meio-campo. Muito técnico e dinâmico, ele é um dos melhores do mundo na posição e titular absoluto desse Bayern. Para jogar junto com ele, a melhor opção é Leon Goretzka. O alemão, que se desenvolveu muito nos últimos anos, tanto pelo Bayern quanto pela seleção alemã, se tornou muito importante e é um jogador que tem a cara do Julian Nagelsmann, forte e muito versátil. Esse, aliás, é um perfil que o Nagelsmann busca para uma possível contratação, e o nome mais comentado até então é de outro jogador do Leipzig, o austríaco Marcel Sabitzer. Ele, que é um dos líderes do time do Energético, seria mais uma baita contratação e uma grande perda para o rival. Chegaria para assumir a titularidade num meio-campo muito dinâmico, onde todos os jogadores conseguem assumir mais de uma função. Mas enquanto ele não chega, a melhor opção é ele, sempre ele, Thomas Müller. O jogador, que tem mais de 20 anos de Bayern, acabaria sendo a melhor opção, jogando ali mais próximo do Leva, até porque o Tolisso não tem bola, né, para ser titular do Bayern de Munique, e o clube quer inclusive tentar uma negociação do francês. E no ataque ele, Leva, um gênio, e dois pontas que precisam melhorar. O Lewandowski é indescritível, ele é surreal, continua atuando num nível muito alto e deve continuar sendo esse cara que a gente está acostumado a ver por pelo menos mais uma temporada, já que não deve sair por enquanto, mesmo tendo sido muito especulado no Real Madrid nessa janela de transferências. Dos lados, Gnabry e Sané são muito bons, mas parece que não são suficientes para uma torcida que até pouco tempo estava acostumada com Robben de um lado e Ribéry do outro. Os dois oscilam demais e, mais do que isso, não tem alguém à altura na reserva para competir pela posição. O Coman, que podia ser esse nome, é mais um que oscila demais e que inclusive pode estar de saída do Bayern. Ele, que não renovou, está emperrando a negociação, já declarou que quer deixar o time da Baviera. O Nagelsmann chegou a afirmar que uma melhora dos seus pontas passa por uma mudança de postura. Os dois são muito bons no 1 contra 1, são habilidosos, são rápidos, mas o time precisaria jogar mais apoiado em aproximações curtas e menos nos lançamentos longos. Ele disse ainda que os jogadores precisam se dedicar mais na marcação ali no setor do ataque e forçar uma recuperação rápida da posse de bola, ou seja, que
quer mais dedicação dos seus dois pontas. Falando em negociações, o Antony do Ajax, que jogou as Olimpíadas pelo Brasil, chegou a ser consultado pela diretoria do Bayern, mas é uma negociação difícil, ele vale pelo menos 35 milhões de euros, o Ajax não está disposto a negociar, e ele só chegaria caso o Coman realmente não ficasse no clube da Baviera. Outro desejo do Nagelsmann, mas que é ainda mais difícil, é o Federico Chiesa, da Juventus, que está avaliado em pelo menos 70 milhões de euros. Ele foi bem demais pela Itália na Euro, mas a Juventus não deve liberar o jogador agora, ele que com certeza elevaria demais o patamar do ataque do Bayern. E para fechar, a situação de Erling Haaland no Bayern de Munique. A diretoria do Bayern admitiu recentemente que tem interesse na contratação do Lourinho, o que não é nenhuma surpresa. Mas isso só deve acontecer se o Lewandowski sair. Então, se Leva fica, nada de Haaland na Baviera. E ele, aliás, é mais um que tem preferência por Madrid. Não tá querendo ficar na Alemanha, não, tá querendo morar na Espanha, o Haaland. Eu sei que é sonhar demais, mas imagina os dois jogando junto. Imagina Haaland e Lewandowski no ataque. Será que daria certo? Se você acha que daria certo, deixa um like aqui no vídeo. Se você acha que não daria certo, deixa um like aqui no vídeo. E independente do que você acha, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí no canal. Dá essa moral pra gente. Mas deixando o sonho de lado e voltando pro assunto Bayern, tá escalado o nosso time sem muitas mudanças, né? Com tudo que o Bayern tem aí à disposição. A única mudança seria a entrada do zagueiro contratado, o Upamecano. Mas, confirmando as contratações de todos os nomes que foram especulados, a brincadeira ficaria boa, hein? Se liga aí no time com Sabitzer, Chiesa e companhia. Mas e aí, esse é o time pro Bayern voltar a reinar na Europa? O que esse time precisa para voltar a ser aquele Bayern de antes? Semana que vem tem mais escalação por aqui, então deixa aí nos comentários qual time vocês querem ver escalado para a temporada 21-22. Valeu!